espacinho gostosinho, onde os riscos se encaixam bem no chão, ou no colchão, ou na cadeira. Joga os ombros para cima e para trás. Libera toda a tensão. Deixa os músculos bem soltinhos. Você pode repousar as suas mãos sobre as suas coxas, ou então a cadeira do lado. E aqui eu vou colocar uma musiquinha só para poder nos ajudar nessa condução, então, ok? Aí, se estiver muito alto para vocês podem abaixar o som, fiquem à vontade, tá? O mais importante aqui é que nesse espaço, nesse momento, a gente se sinta bem confortável. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver a tela do YouTube? Tudo certo? Então tá. Sim. Gostaria de pedir vocês já para ir respirando fundo. E eu vou conduzindo vocês, então prestem bem atenção na minha fala, mas também se sintam livres. Permitam-se viajar, permitam-se criar, permitam-se imaginar, permitam-se visualizar, ok? Então feche os olhos e respire bem fundo. Inspire e expire até sair todo o ar. Inspire e expire. Mais uma vez, inspire e expire. Sinta o relaxamento em todo o corpo e até lá na sua mente. Agora, ainda de olhos fechados, visualize o quarto onde você cresceu. Você está deitado em sua cama, despertando no meio da noite. Você se ergue da cama e olha seu reflexo no espelho. E olha só, você voltou a ser criança. Agora, você se levanta da cama e, pousado no chão, está um livro grande e pesado, com aspecto meio envelhecido. Em sua capa, um título grande e brilhante: O Segredo de Todas as Coisas. Você o coloca no colo com um certo esforço e abre a primeira página. Em escrito está o título do primeiro capítulo: A Criação do Universo. Abaixo dessas únicas palavras do capítulo estão ilustrações que representam a criação segundo a sua perspectiva e a sua crença. Como um livro infantil ilustrado, os desenhos contam uma história. Então visualize bem cada página, as cores, as representações, os traços. Até chegar no capítulo 2, o qual o título é O Surgimento da Terra. Você folheia mais
e mais, observando o que cada desenho diz sobre o surgimento da nossa casa. Até chegar ao próximo capítulo, o ser humano e suas relações. Ao longo das páginas, os desenhos começam a ficar apagados, até que as páginas ficam completamente brancas. Com os olhos de uma criança curiosa, você folheia as páginas de volta, aquelas que você já havia visto. Todas estão apagadas, folhas em branco. Você volta até a primeira página, e ali no alto da folha se mantém um título: A Criação do Universo. Mas você não sente medo, você não sente raiva. Como criança que é, está instigado e curioso. Você olha aquela página branca abaixo do título e imagina as inúmeras possibilidades. Tudo pode ser diferente, diferente de tudo que já aprendemos, de tudo que já ouvimos e de tudo que já falamos. É hora de escutar novas narrativas e redesenhar a história. A página branca brilha e ilumina os seus olhos. Nesse instante, você sente um fervor no peito e nota uma luz dourada se expandindo ali. Conforme seu peito se abre, uma luz prateada surge do meio da sua testa e começa a expandir a sua consciência e iluminar todo o quarto. Você sente um soninho bem leve, enquanto o coração e a mente se abrem. Seus olhos se fecham lentamente e sua cabeça repousa no travesseiro novamente. E assim chegamos ao início dessa jornada. Agora respire fundo, inspire e expire, até sair todo o ar. Inspire novamente e expire. Inspire e expire. Agora comece a sentir aí o clima do seu cômodo agora, onde você está ouvindo essa aula. Como que é o clima? Ele está quente, ele está frio? Qual que é o aspecto do ambiente? Os sons que você escuta fora daqui da aula. Sente a textura de onde você se assenta. É um lugar mais macio? É um lugar um pouco mais duro? Dá um balancinho assim. Tenta sentir bem o espaço em volta dos seus isquios. E agora começa a sentir de volta o ar entrando e saindo. Percebe o ritmo dele. Perceba o seu corpo, as suas mãos e os seus pés. E agora volte a abrir os olhos lentamente. Espero que estejam todos ainda de coração e mente aberta para essa conversa
dispostos a ouvirem e principalmente dispostos a falar também. Eu sei que é uma troca, é um diálogo, e temos muito a aproveitar desse grande mestre que está aqui com a gente hoje. Então, Pilar, passo a palavra para você e que tenhamos todos uma ótima aula. Obrigada, Glê, por esse momento, né, que antecede, assim, toda a fala também do Nego Bispo. E o Nego Bispo pedindo licença também, né, normalmente nos momentos, boa tarde também, né, igual todo mundo pediu, normalmente nos encontros, assim, né, a gente costuma apresentar o convidado, né, dessa vez a gente decidiu fazer uma coisa um pouco diferente, a gente decidiu nos apresentar e depois ouvir de você a sua apresentação, né, a gente ouvir de você quem é o Nego Bispo, tudo que você tem para acrescentar para a gente e depois dar continuidade, né, à nossa fala de hoje. Então, apresentar um pouquinho de quem somos nós, né? A gente está em 36 aqui, né? Número total de pessoas na aula nesse momento. Mas quem nós somos, né? Nós somos estudantes da Universidade Federal de Viçosa. Essa disciplina é uma disciplina nova, né? A primeira vez que ela está sendo ofertada. E ela é composta por vários estudantes de cursos diferentes, né? E o nome dessa disciplina se chama Encontro de Saberes e Práticas Educativas. A gente tem aluno, né, do curso de Pedagogia, da Biologia, da Geografia, da Licenciatura em Educação do Campo, que a gente chama de Licena, Ciências Sociais, Veterinária e Dança. Normalmente são disciplinas também ligadas à formação de professores, né? E dentro, né, dessa disciplina, a gente também tem membros de comunidades, representantes de movimentos e grupos característicos, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem representantes indígenas dos puris, né? Temos quilombolas da comunidade quilombola de Viçosa, o Iaié. Temos do Movimento Sem Terra também. Temos egressos de escolas família agrícolas, das EFAs, e agricultoras e agricultores familiares, né? E essa disciplina, ela tem um molde um pouco diferente, né? A gente tá trilhando um caminho como se fosse uma caravana, né? Então, a gente tem pisado em terrenos, não são terrenos físicos, né? Pensando na nossa realidade de aulas virtuais, eu espero que quando a disciplina for ofertada presencialmente, quem sabe, né? Possa ocorrer essas visitas também, né? Nessa nossa caravana. Mas a caravana, ela tem essa importância, né, de buscarmos conhecer territórios que, dentro da universidade, a gente acaba não falando tanto. E não só dentro da universidade, como também dentro da nossa formação na educação básica também, né, principalmente. De grupos muitas vezes excluídos, por conta dessa nossa cultura, né, ocidental. Então, nessa nossa caravana, a gente já percorreu alguns caminhos, um caminho de introdução, né, junto com Farinhada, que é um representante, né, muito importante também para os movimentos populares aqui em Minas. Ele trouxe, né, a fala sobre a importância dos saberes populares para a vida, então ele trouxe um pouquinho da vida dele, o quanto que os movimentos, né, que permearam a vida dele foram importantes para a formação dele, né, como ele é. Na última aula presencial, né, virtual nossa, a gente teve o tema sobre saúde integral com a Maiô e a Maindu, que são duas mestras, né, de saberes tradicionais, uma é indígena e outra quilombola. E hoje a gente conta, né, com a presença do senhor. Não sei se você gosta de ser chamado de senhor, mas pode falar depois para a gente também a forma que, ou você, tanto faz, é melhor para você, né? E a gente, hoje, né, igual o Gley falou, a gente vai falar, né, sobre a cosmovisão e a epistemologia. E agora eu deixo a palavra também para você, né, para se apresentar. Depois da sua apresentação, a Aline e o Guilherme que vão dar continuidade, né, com as falas. Então, desde já, muito obrigada pela presença do senhor, de você aqui na aula com a gente hoje. E passo a palavra para você para poder se apresentar para a gente. Obrigada. Então, vivas, porque todas as vidas importam. Então, eu nasci em 1959, no Vale do Rio Berlengas, numa comunidade chamada Piquezeiro, no estado do Piauí.
Onde eu nasci é uma encruzilhada, é onde o semiárido se encontra com os cerrados e se encontra também com a pré-Amazônia, com os cocais. O estado do Piauí é um estado muito comprido e, por conta disso, ele tem essa diversidade de bioma, de ecossistema. Eu nasci nessa confluência entre os biomas, ou seja, numa encruzilhada. Quando nasci, e no lugar onde eu nasci, as pessoas negras, naquele período, tinham muito poder. Só para vocês terem uma ideia, quando eu me entendi por gente, naquela região tinha aproximadamente uns 18 engenhos de rapadura. Engenhozinho de tração animal, que fazia rapadura e até açúcar e tal. Desses 18 engenhos, aproximadamente uns 15 eram das pessoas negras. Talvez uns 3 ou 4 fossem das pessoas não negras, mas mesmo assim eram as pessoas negras quem faziam. Então, eu nasci numa família e numa comunidade que dominava todas as técnicas necessárias para, vamos dizer assim, operacionalizar as vidas, viabilizar as vidas. Então, na linguagem de hoje, a cadeia produtiva do algodão, da cana, da mandioca, enfim. Resumindo, naquele tempo só se comprava o sal e, olhe lá, o resto tudo era feito por nosso povo. Então, eu não tenho memória de escravidão. Eu não consegui ouvir da minha geração avó quem foi escravo na nossa trajetória. Como nós estávamos muito perto de um porto onde desembarcava africano e embarcava o gado que era criado no Piauí. O Piauí não teve a monocultura de produção de grãos nem de algodão. O Piauí produzia gado de forma extensiva para alimentar os engenhos dos outros estados. Então, a escravização aqui no Piauí foi transformando povos indígenas e africanos em vaqueiros. Então, por conta disso, nós tivemos uma relação diferenciada. Pois bem, as melhores terras do Vale do Berlengas pertenciam também ao povo negro. Só para se ter uma ideia, o meu bisavô tinha 3 engenhos, e todos feitos por nós. Então, eu nasci nesse ambiente, sabe, de emancipação, de autonomia, de protagonismo das nossas vidas. Ocorre que, nesse mesmo período, começaram a chegar na região as escolas escrituradas. As escolas pela linguagem escrita. E aí, no começo, meio que as pessoas não entendiam por que aquelas escolas estavam chegando. Aí depois é que se percebeu que, ao mesmo tempo, os contratos que eram formados pela oralidade passaram a ser escriturados. Ou seja, as terras que eram todas, vamos dizer, ocupadas por contratos orais, por relação de posses e de cultivo, passaram agora a ter escritura, registro de imóveis, essa coisa toda. E aí o nosso povo não tinha domínio desses contratos escriturados. E aí o nosso povo, o que resolveu? Pegaram algumas crianças e colocaram nas escolas de escrituração, nas escolas pela linguagem escrita, para que essas crianças aprenderem a traduzir esses contratos para a oralidade. Então, eu fui uma dessas crianças que, naquele tempo, fui colocado na escola de linguagem escrita para fazer isso. E, talvez, por conta da situação, das condições que nós tínhamos, por conta das nossas relações, eu tive a felicidade de aprender a ler em uma semana. Escrever eu demorei um pouco mais, mas ler eu aprendi muito rápido. E aí, como eu aprendi muito rápido, a comunidade inteira passou a me preparar para fazer não só as traduções, mas também as análises, além de traduzir, interpretar o que aqueles contratos diziam. E foi assim a minha formação. Então, fui formado para traduzir contratos escritos para oralidade, e também o contrário, mas principalmente para analisar, sabe, o pensamento de quem estava por trás daqueles contratos. Então, foi isso. Eu não tive uma infância de muitas brincadeiras, porque desde cedo eu comecei, né, nessas atividades. Eu passava os finais de semana escrevendo carta para quem estava distante, fazendo contabilidade de açougue, de botequim nas festas, lendo cordel, lendo bula de remédio, e, por outro lado, a semana eu ia para a escola e a comunidade inteira
bancava a minha escola. Então, eu fui formado nessa forma, pensei que isso ia ser apenas um período da minha vida, mas faço isso até hoje. Porque daí eu fui para o movimento sindical, ajudar a traduzir a Constituição de 1988, depois ajudar a traduzir a legislação previdenciária para os trabalhadores rurais, eu sou lavrador, e, por incrível que pareça, hoje eu ajudo a traduzir os EIA-RIMAS dos grandes empreendimentos que atacam as nossas comunidades. Aqui no estado do Piauí, a maioria das comunidades que são dirigidas por grandes empreendimentos me chamam para ajudar na tradução. Então, eu continuo fazendo essa tradução da oralidade para a escrita. Daí, comecei a receber uma pressão para escrever sobre isso. Eu estava aqui conversando com a minha neta, que ela vai me ajudar. O que eu ia fazer agora, ela vai fazer por mim. Minha netinha de 8 anos, Mara Manayara. Bom, aí eu tive uma pressão para começar a escrever essas análises, essas traduções, para que elas atingissem a um público maior. Eu achava que não era necessário, mas depois eu fui convencido. Escrevi um livro em 2007, com o título Quilombos, Modos e Significado. Pelo título, você vê que havia um interesse muito grande de compreender os modos, de traduzir os símbolos e tal. Daí, esse livro não repercutiu muito, até porque eu também não tive condições de fazer uma grande divulgação, mas em 2015 ele chegou na UNB, exatamente através do Encontro de Saberes, que começa na UNB, e lá ele foi reeditado para uma linguagem mais acadêmica, ou mais academicista, não sei como, e aí ele repercutiu muito nas universidades, no Brasil inteiro. E aí eu passei a vivenciar uma experiência muito bacana e bem diferente, que foi chegar na universidade com os conteúdos ancestrais, dos saberes ancestrais, os conteúdos das nossas trajetórias e compartilhar com as jovens e os jovens afro que chegaram lá pelas políticas de cota na graduação e posteriormente na pós-graduação. Então, foi a partir daí que nós começamos a discutir o que as universidades chamam de conceito, e que nós chamamos de denominações, porque no nosso livro tem isso, no nosso livro tem um capítulo que é chamado de Guerra das Denominações, onde a gente, aí, sabe, num diálogo muito franco, num papo muito direto, a gente questiona as universidades, dizendo assim, olha, nós não somos coitados, nós não somos subordinados, nós não aceitamos seu subjugamento, sabe? Nós somos nós, e aí, por favor, nos respeite, ou se não quiser, por favor, nos respeite pela nossa força, mas nos respeite. É isso. Nossa, muito bom, Nego Bispo. Muito bom para sua apresentação. A gente pode ver, né, a importância que você tem na sua comunidade e também para muitas outras que estejam dispostas a aprender, né, com o seu conhecimento, etc. Eu sou o Guilherme, também vou participar aqui dessa mediação do nosso diálogo hoje, e nós separamos aqui 40 minutos para a sua fala. A gente queria muito mais, mas infelizmente nosso tempo é curto, né? Então, aí, após a sua fala, a gente vai abrir para um momento de comentários e perguntas, né, das pessoas. E para iniciar esse diálogo, Nego Bispo, nós realizamos uma pergunta a partir de um poema que estava em seu livro. Eu gostaria de pedir licença para recitar alguns versos e, em seguida, dizer a pergunta. Tranquilo. Extraímos a vida da terra, expropriam a terra da vida. Politeístas, pluristas, circulares. Monoteístas, monistas, lineares. E a partir daí vem a nossa questão. Como as diferentes cosmovisões se relacionam com a natureza, com a cultura e educação? Deixo agora a fala com o senhor. Então, primeiro é dizer em que situação esse poema foi declamado pela primeira vez. Eu estava em Brasília assistindo um show do Milton Nascimento, ao ar livre, em praça pública, e fui apresentado para umas pessoas da arqueologia. E como eu não moro mais onde eu nasci, hoje eu moro numa comunidade a 300 quilômetros de onde eu nasci, no entorno do Parque Nacional Serra da Capivara, o famoso Parque da Nied Guidon. Aí, quando eu fui apresentado,
Aí, esse pessoal da arqueologia começaram a supervalorizar o trabalho da Nia Guidon, aqui no Parque Serra da Capivara, e, sabe assim, execrar os caçadores e as caçadoras, dizer que as caçadoras e os caçadores eram responsáveis pela degradação, né, pela ameaça de extinção de algumas espécies e tal. Então, tudo de bom foi a Nia de Guidon e tudo de ruim foram os caçadores. Aí isso me incomodou muito e eu comecei a argumentar que não era bem assim. Aí, quando eu fui ver, a gente estava gritando uns com os outros. E o Milton Nascimento cantando belas poesias. Aí eu falei, olha, não me levem a mal, mas eu não vou deixar de ouvir as poesias cantadas por Milton Nascimento para ouvir os berros de vocês, principalmente acusando o meu povo. Então, eu vou ouvir Milton Nascimento, depois a gente conversa. E aí, enquanto isso, eu pensei, caramba, se a poesia do Milton Nascimento me tirou desse lugar tão, sabe, hostil, tão desnecessário, quem sabe uma outra poesia tira essas pessoas também dessa hostilidade. Aí, naquela hora, eu comecei a declamar essa poesia que você citou, né? E foi tranquilo, porque quando terminou o show, eu declamei a poesia para essas pessoas e aí elas mudaram de assunto, né? E foi interessante. E também porque no nosso livro tem uma parte onde eu digo que o tom da nossa voz determina a distância que nós estamos dos nossos interlocutores, das nossas interlocutoras. Só que eu não estou falando da distância física, estou falando exatamente da distância intelectual. Porque às vezes eu mesmo me pego numa live tão perto do celular e de repente eu estou gritando, como se eu quisesse que a minha voz chegasse nas pessoas do outro lado. Eu esqueço que a minha voz vai chegar por esse instrumento sintético e digitalizado. Então, às vezes, a gente grita por conta de uma distância intelectual. Então, foi isso. Essa declamação, sabe, me recolocou, me reeditou no espaço e foi muito bacana. Bom, a outra questão é dizer que essa declamação, ela traz exatamente uma fronteira entre as cosmologias. Nós temos uma cosmologia politeísta, que às vezes eu chamo de afro-pindorâmica, afro-politeísta, afro-pagão politeísta, eu vou chamando da forma que vibra bem em mim, né? Lívia, não, como é o nome da moça que começou? Bom, A Pilar? A Pilar perguntou como é que você gosta de ser chamado. Eu gosto de ser chamado da maneira que a denominação que você destina a mim vibra em você. Se vibra bem em você me chamar de seu bispo, chame, velho bispo, negro bispo, como bem vocês acharem melhor. Hoje mesmo eu escrevi uma carta, concluí uma carta que eu estou destinando para a geração neta, através de um livro que vai ser publicado apenas com cartas, para apoiar uma campanha aos povos indígenas. E eu disse isso na carta. Eu sou um avô, negro bispo, Antônio bispo, velho bispo, como melhor vibrar em vocês esse tratamento. Mas voltando para a questão das cosmologias. Então, a partir dessa relação com a natureza, é que eu fui ver que existe uma fronteira entre uma cosmologia, que eu chamo de eurocristã monoteísta, e outra que às vezes eu chamo de afro-pagão politeísta, ou eu chamo apenas de politeísta, enfim. Depende do contexto, depende de com quem eu estou dialogando. Mas é isso. As cosmologias politeístas, por elas terem várias divindades, várias deusas e deuses, elas nos movem por uma trajetória de diversidade. Elas nos guiam por uma ancestralidade, nos movem por uma trajetória de diversidade. Então, pelo fato de nós termos deusas e deuses, é muito mais fácil da gente compreender essa diversidade. Por conta da gente ter a Terra como uma divindade, e a Terra é uma divindade poli, e poli em qualquer sentido que se imaginar, inclusive poligâmica. A Terra é uma divindade poligâmica. Nós temos uma outra poesia que eu fiz
para a nossa roça, que diz assim, de repente um cheiro vadio, um cheiro de cio, cheiro de tesão. De repente um cheiro úmido, de corpos fecundos, choveu no sertão. Então, essa poesia, ela traz todo, sabe, uma áurea erótica de relação com a terra. Então, a gente, na agricultura, na lavoura, a gente transa com a terra. E não são só os homens, nem só as mulheres, são os homens, são as mulheres, são os trans, porque a terra é poligâmica. A terra é trans, na verdade. A terra é trans. Então, por conta da gente ter essas cosmologias, poli, trans e tal, a gente consegue compreender as fronteiras da diversidade e dialogar nessas fronteiras. Do outro lado, que é uma cosmologia monoteísta, linear, vertical, onipotente, onisciente, única, é como dizia uma das nossas mestras, Mãe Joana, assim, ela dizia, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, um não é nenhum, um não é nada. Então, o povo que tem uma única divindade, que são os euros cristãos monoteístas, ainda pegaram essa divindade e emprestaram para nós, eles vivem nos oferecendo o Deus deles, o Jesus deles, e a gente aceita, porque a gente é poli. Como a gente é poli, a gente pode ser, inclusive, cristão, porém, cristão politeísta. Então, essa é uma diferença, né, que às vezes as pessoas não compreendem. Por que em alguns quilombos as pessoas são evangélicas? Por que você vai chegar em algumas comunidades de favela e as pessoas são evangélicas? Porque nós podemos. Nós podemos ser, inclusive, evangélicos. Eles é que não podem. Eles só podem ser cristãos, porque eles são cristãos monoteístas, mas nós podemos ser, inclusive, cristãos, porém politeístas. Então é isso, foi nas vivências, foi na relação com as plantas, com os animais, com os astros, com a minha geração avó, que eu fui compreendendo que a nossa matriz de pensamento é a nossa cosmologia, e fui compreendendo que a nossa cosmologia é uma cosmologia politeísta e que a cosmologia dos euros cristãos, dos povos que nos atacam, é uma cosmologia monoteísta. Mais ou menos nesse sentido. Eu posso não responder, mas enrola muito. Muito bom, muito bom. Ai. Bispo, Sim. como você vê a questão educacional para essa visão para essa visão politeísta? Como que seria o processo educacional nesse caso? Porque hoje nós temos uma educação muito eurocêntrica, né? Então, na cosmologia politeísta, nós não temos educação, nós temos formação, nós temos preparação. Você vê que eu disse que a minha geração avó me preparou. Então, nós não temos educação, nós temos modos. Tanto é que, nas comunidades, quando uma pessoa mais velha vai reclamar com uma criança, pelo menos aqui, nas nossas comunidades, é assim, tenha modo, menino. Tem estilo. Que modo é esse, rapaz? Que modo é esse, moça? Ela não diz tenha educação, ela diz tenha modo. Porque a educação é a mesma coisa do adestramento. Eu comecei a adestrar bois para serviço, eu tinha 10 anos de idade. E eu vi que adestrar e educar é tudo a mesma coisa. Para que nós adestramos um animal? Ou para trabalhar para nós, ou, hipocritamente falando, para tê-lo como um bichinho de estimação. De qualquer maneira, para preencher as nossas carências afetivas, enfim. Então, a gente adestra para nos servir. E como é que você adestra um animal? Primeiro, você tira ele do seu habitat, do seu território, do seu ambiente cosmo, do seu sagrado. Você tira ele de lá. Ou você o isola lá. Ou você tira de lá e isola no outro território, ou você isola nesse território, mas você isola. Essa é uma questão. A outra parte é você dar um nome. Por mais que
aquele animal seja chamado de uma forma, você muda a forma de chamar. Eu lembro que certa vez eu adestrei uns bois, foram os bois assim mais bonitos que eu adestrei, se a gente pode dizer isso, numa relação tão violenta, mas eu chamava meu boi de canário. Eu chamava um de canário e chamava o outro de ouro branco. Agora, como é que eu vou chamar um boi de minério e eu vou chamar um boi de passarinho? Eu nem sei se ele gostaria de ser chamado de boi, mas de passarinho, então, né? Imagina. Bom, aí então a gente muda o nome. E a gente muda os hábitos. Então, eu mudava a alimentação daquele boi e tentava convencê-lo de que a alimentação que eu estava oferecendo para ele era bem melhor do que o que a natureza oferecia. Isso é um comportamento eurocristão monoteísta, ou seja, Deus, lá em Gênesis, ao castigar Adão, ele disse: tu haverás de comer com fadiga do suor do teu rosto. Então, ele tentou convencer Adão de que Adão não poderia comer as ervas da natureza do jardim do Éden, porque aquelas ervas eram ruins, eram malditas, eram daninas. Bom era o que Adão produzisse a partir do seu esforço. Então, olha só, adestrar e educar é a mesma coisa. Então, para que as universidades educam as pessoas? Para o trabalho. Principalmente para o trabalho. E aí, o que as universidades fazem? Mudam o nome da pessoa. Você chega na universidade e o seu nome é Luiz, é Francisco, é José. Aí, depois que quando você vai sair da universidade, você é o doutor Luiz, ou mestre Luiz. Então, assim, o seu nome vira sobrenome. O seu prenome agora vai ser o título que a universidade vai te dar. E aí você vai sair dali com um código de barra que determina o seu valor, que é o certificado. O certificado que as universidades entregam não serve para outra coisa, a não ser para dar o preço. Ninguém consegue saber o quanto uma pessoa sabe só a partir do certificado. Porque o certificado pode ser falso, pode ser comprado. Então, ele não demonstra o que as pessoas sabem, mas ele demonstra o preço que as pessoas podem ter a partir do certificado. Tanto é que você vai ver o seguinte: o pedreiro é quem sabe fazer as casas, o pedreiro é quem sabe fazer os prédios. Os engenheiros mal sabem desenhar. E como ninguém mora em desenho, a gente mora nas casas, nos prédios, por que o engenheiro ganha mais do que o pedreiro, se ele não sabe fazer? Se ele só sabe desenhar e nem ele mesmo mora no desenho que ele faz. Olha que absurdo que as universidades, sabe, transformaram as pessoas. Eu conheço agrônomo que não sabe fazer uma cerca, mas ele é o referencial máximo na agricultura. Máximo por quê? Ora, eu brincava antigamente, e as agrônomas e os agrônomos ficavam muito estressados comigo, e olha como a mente dessas pessoas é muito frágil, sabe? É muito, sabe, sintética, muito vertical. Eu dizia, o certificado de um agrônomo ou de uma agrônoma, para mim, tem o mesmo significado de um código de barra no papel higiênico. Aí diz: olha, você está chamando a gente de merda. Não, meu amigo, eu estou dizendo que o teu certificado e o código de barra serve para dar o preço. O código de barra no papel higiênico só serve para dar o preço. Aí eu dizia, mas aí eles iam para o outro lado, porque a mente deles está contaminada, está impregnada, porque a academia faz uma lavagem cerebral nas pessoas. Elas deslocam. Então, o que a educação eurocristã ensina, ela ensina para o desenvolvimento. Ela não ensina para envolver, ela ensina para desenvolver. No nosso caso é diferente. Como é que, na cosmologia politeísta, nós somos preparadas e preparados? Desde criança, a gente acompanha os mais velhos. E os mais velhos vão fazendo as coisas e vão dizendo para nós qual o significado daquele jeito de fazer. Por exemplo, eu aprendi a fazer cesto de palha, de babaçu, desmanchando o cesto. Foi desmanchando um balaio que eu aprendi a fazer um balaio. Foi desmanchando um abano que eu aprendi a fazer um abano. Foi desmanchando uma esteira que eu aprendi a fazer uma esteira. E aí outra coisa, a gente brincava de ser a pessoa mais velha. Era a mãe Joana fazendo uma esteira grande e eu olhando e fazendo uma pequena. Outro dia eu estava até conversando com o pessoal e dizendo, meio que uma poesia, sabe?
dizendo o seguinte: nós podemos até dar nome para batizar logradouros públicos, escolas, avenidas, praça. Nós podemos até ser transformados em estátuas. Nós podemos até ser palavra de ordem nas manifestações. Né? Tem gente do MST aqui, o pessoal do MST gosta de dizer tchê, e não sei mais quem, nós somos amigos de vocês e tal, essa coisa toda. E aí, eu concluo dizendo, se uma criança nunca brincar de ser você, você não conseguiu ser inspiração. Então, nas comunidades, a gente não educa, a gente inspira. As crianças brincam de ser a gente. Você faz um reizado e encerra no dia 6 de janeiro. No dia 7, as crianças estão fazendo o reizado dela. Às vezes você vai no congado, as crianças estão lá no congado junto com os adultos, mas depois elas vão fazer o congado delas. Então, as crianças, nas comunidades politeístas, as crianças aprendem brincando de fazer. É isso que o mundo do trabalho não entende, e aí quando as nossas crianças estão brincando de fazer, aí o mundo do trabalho diz que nós estamos submetendo as nossas crianças a trabalho infantil. Eles não sabem de nada. Ótimo, nego bispo. Durante a sua fala, né, a Alessandra aqui chegou a comentar pra gente que você falou que quando a gente entra na universidade, muda o nosso nome, né? Inclusive, na primeira coisa que acontece quando a gente entra é receber um número, que é denominado matrícula. Coisa que também falou o Gleidson, enquanto você não é doutor nem mestre, a gente acaba sendo denominado como aluno. Sim. Significa aquele que é iluminado, né? A gente não detém, é um ser vazio e recebe a iluminação de alguém que detém o conhecimento. E você também abordou essa questão do sintético, do saber sintético, que aparentemente é nos ensinado, nós adestrados nas universidades. Em algumas outras lives suas, você chega a comentar sobre isso, sobre saber sintético e saber orgânico. Você poderia dar um pouco mais, falar para a gente sobre isso? Se é sobre essa questão que você falou do aprender brincando, de imitar? Nos dá um pouco dessa palavra? Então, quando eu era criança, eu acreditava que eu ia ser um bom atirador. Eu era, assim, fascinado por uma espingarda. Aí eu procurei a mãe Joana, uma das minhas mestras, né, que era minha mãe, minha madrinha, né, junto com a minha mãe mesmo biológica, tudo misturado. Aí eu pedi que ela me desse condições de comprar uma espingarda, me desse alguma coisa para mim fazer e que, pelo aquele meu fazer, eu tivesse direito de comprar uma espingarda. Ela disse, para que você quer uma espingarda? Eu falei, para mim matar pássaro, caça, até ajudar na alimentação aqui em casa. Ela disse, você quer ajudar na alimentação? Eu falei, tá bom. Aí na feira ela comprou um tubo de linha, a gente chamava linha 0. Aí está aqui a sua espingarda. Eu falei, mas como assim? Não, isso aqui você vai lá na casa do meu compadre e diga para ele que eu pedi para ele ensinar a fazer uma tarrafa. Então eu cheguei na casa do mestre, a primeira coisa ele me levou na mata para tirar o material para fazer o equipamento, fazer a agulha, fazer a taletazinha. Começou a me ensinar a fazer os instrumentos. Depois começou a me ensinar a fazer a tarrafa. Feita a tarrafa, ele me perguntou se eu sabia fazer um cesto. Eu disse que sabia, ele pediu para mim fazer, para confirmar se eu sabia mesmo, meu filho. Ele disse, agora vamos ao rio. Coloquei a tarrafinha dentro do cesto e fomos ao rio. Lá ele pescou, eu olhando ele pescar, depois, né, pegamos muito peixe. Ele encheu o cesto que eu fiz com os peixes e disse, agora esses peixes são meus, né? É o resultado do meu ensinamento, isso comprova que eu lhe ensinei direitinho, mas para você convencer a você mesmo, você agora vai pescar os seus peixes, porque isso aqui eu vou levar para mim. Você vai pescar os seus peixes e você vai fazer outro cesto para levar os seus peixes. E aí eu fiz outro cesto, peguei os peixes e tal. Aí quando eu cheguei em casa, ou seja, ele não só me ensinou a fazer uma tarrafa, ele me ensinou a fazer uma tarrafa, ele ia me ensinar a fazer um cesto se eu não soubesse, e ele me ensinou a pescar. Então, a gente ensina o encadeamento todo. Resultado. Isso é saber orgânico, porque é um saber voltado para a vida. É um saber que resolve, é um saber resolutivo. Quando eu fui para a escola escrita, quando eu cheguei na 4ª série, a comunidade se reuniu e perguntou, sabe escrever uma carta? Sei.
Sabe as 4 operações de conta no papel? Sei. Então, sabe fazer uma porta? Não. Sabe fazer uma cadeira? Não. Sabe fazer uma porteira? Não. Sabe armar uma casa? Não. Então, sai dessa escola. O que você precisava aprender nessa escola, você já sabe. Daqui para frente, você não vai aprender mais nada lá. Aqui não tem universidade para você fazer medicina, engenharia, essas coisas todas. Então, vamos para a roça aprender a fazer as coisas que, de fato, servem na tua vida. Essa escrita serve apenas para te defender diante dos contratos dos inimigos. Mas agora, nós vamos te ensinar a fazer as coisas que, de fato, servem na tua vida. Resultado, eu sei fazer uma casa com material local. Eu sei fazer uma casa de taipa, coberta de palha, com madeira rústica, com tudo rústico, eu sei fazer. Eu não sei jogar uma massa com uma colher de pedreiro, mas com a mão eu dou conta de, sabe, manusear a argila. Então, isso é o saber orgânico, é o saber resolutivo, é o saber encadeado, o saber do segmentado para o integrado. O que eu chamo de saber sintético é o saber que não é voltado para o ser, né? Eu até digo, numa linguagem mais que a universidade gosta, eu digo que o saber orgânico é o saber que nos envolve no ser, e o saber sintético é o que nos desenvolve para o ter. Então, um é o saber resolutivo e o outro é o saber explicativo. Então, é isso. Aí, o que é que eu digo? É que, por que o saber sintético é difícil para nós? Porque como é que você consegue chegar no saber sintético? Expropriando o saber orgânico, modificando, inclusive dando outro nome. De repente, um pessoal das ciências humanas, antropologia, sociologia, história, geografia, ou seja lá o que for, quer fazer uma especialização, uma pós-graduação, e nessa pós-graduação quer entender se os quilombos são socialistas, comunistas, se o quilombo é democrático ou é autoritário, se o quilombo é coletivo ou individual, quer saber isso. Aí, para saber isso, uma pessoa graduada, por exemplo, em sociologia, vai fazer um mestrado em antropologia. Aí precisa de uma orientação. Aí ele vai procurar uma professora ou um professor orientador e diz, olha, eu quero saber qual é o perfil, qual é a natureza de um quilombo. Aí o orientador sabe? Na maioria, não. Logo, como é que o orientador que não sabe vai orientar? Então, na maioria das vezes, os orientadores são desorientados, total desorientados. Quem é que sabe? São os quilombolas. Aí, o que é que o desorientado faz? Orienta, num momento de lucidez, orienta, orientando para ir aos quilombos. Aí essa pessoa vai aos quilombos. Só que no caminho, a coisa mais engraçada é que essa pessoa também muda de nome. Na frente do orientador, ele é aluno. No caminho, ele vira pesquisador. Então, quando ele chega no quilombo, ele já é pesquisador. Aí ele pergunta tudo, a gente ensina tudo, explica tudo direitinho, conta, abre as casas, oferece a melhor comida, rede para balançar, tudo de bom. E ele não diz nada, ele só pergunta. Quando a gente pergunta a ele, ele não responde. Ele foge do assunto. Aí ele volta com tudo aquilo registrado, fotografado, gravado, sistematiza, depois assina embaixo numa dissertação, numa tese, e diz que foi ele que descobriu, foi ele que inventou, é dele ali. Aí ele virou mestre, assim. Então as mestras e os mestres, na maioria das vezes, são expropriadoras ou expropriadores dos saberes. Aí eles guardam isso e passam a vender. A coisa mais engraçada é que a primeira pessoa que me entrevistou numa pós-graduação publicou a dissertação do mestrado dela, e aí depois eu visitando uma comunidade, que também foi pesquisada, o pessoal disse, olha, bispo, no livro de fulana de tal, tem algumas páginas que é a entrevista que ela fez contigo, tu já tens? Não. Oh, pois tem aqui para vender, é R$25. Eu falei, como é que eu vou comprar por R$25 um livro que 3 páginas foi eu que falei? Essa moça já me pagou o almoço, nós já nos encontramos várias vezes, ela já me fez várias declarações de amizade, mas até hoje ela não me passou essa dissertação e até hoje eu não comprei, porque eu não vou comprar o que eu ajudei a fazer. É para dizer que o saber sintético isso, é o saber expropriado, e o saber orgânico é o saber compartilhado. Nas comunidades a gente compartilha os saberes.
A gente não troca porque saber não se troca. Eu cheguei nessa live com um saber. Eu vou sair daqui com o mesmo saber ampliado, porque nós estamos compartilhando. Eu estou compartilhando com vocês e vocês estão compartilhando comigo. Então, todos nós vamos sair daqui com os nossos saberes compartilhados. Mas ninguém trocou. Eu não vou deixar aqui o que eu trouxe. Vocês também não vão deixar. É o contrário. Eu vou elevar mais daqui. Então, é um pouco isso. Nossa, muito obrigado, Bispo. Muito bom. Realmente, a gente nunca parou para ter essa visão que você acabou de passar aí dentro da universidade. E tô até sem fala aqui agora, depois de ouvir dessa forma, como você disse. Mas, levando em consideração ainda esse pensamento, voltando agora para a nossa questão atual, né, da pandemia, que provavelmente que a vivência como estamos aqui agora, na cidade, com esse nosso pensamento, com essa nossa cosmovisão, a gente tem um entendimento dela que provavelmente deve ser diferente da sua. Como é na comunidade, como se relaciona a pandemia com essa relação da cultura monoteísta ou politeísta? Você chegou a refletir algo sobre isso? Então, primeiro que quando chega a notícia, ela chega impactando. Ela chega através das mídias, das mais diversas mídias, e ela é repetida intensamente, né? Então, quando você fica repetindo de forma intensa uma informação, é porque você mesmo ou você mesma ainda não tem segurança, sabe, do quanto é impactante aquela informação. Outro dia eu estava numa live, eu estou na casa da minha filha. Aqui, esse quintal maravilhoso que vocês estão vendo é o quintal da minha filha. O meu neto é quem me ajuda aqui nessa relação com o sintético. E aí a minha filha, vez por outra, escuta, não diz nada, tem vez que diz. Aí, outro dia, tentando responder uma pergunta igual a essa, minha filha escutou depois, ela até fez uma crítica, que eu estava banalizando, sabe, o coronavírus. Mas o que é que eu disse? Quantas pandemias nós temos em curso nesse momento? E por que só uma pandemia ganhou a mídia e por que as outras não ganham a mídia? Por exemplo, essa grande escalada de queimada que está acontecendo em quase todos os biomas é proposital. A galera esquece. Quando aquele ministro do meio ambiente disse que ia aproveitar a pandemia para praticar essa estratégia do fato consumado, ele não estava brincando. Só que a galera faz aquele auê e depois esquece. Então, a maior parte dessas queimadas é mesmo para queimar os territórios dos povos indígenas, é mesmo para queimar os territórios dos povos quilombolas, é mesmo para queimar nossas condições de vida. Essas queimadas estão nos matando muito mais do que o coronavírus. Mas muito mesmo. Porque elas são proposital. Eles sabem que fazendo essas queimadas, a gente vai se recuar um pouco. Por exemplo, o pessoal lá do Jalapão perdeu muito capim dourado, que é essa fibra maravilhosa que faz esse chapéu que vocês estão vendo. Eu falei com o pessoal do Quilombo que eles perderam muito capim dourado. Então, eles enfraqueceram muito. Porque o capim dourado tinha uma grande participação na vida deles. Então, jogar veneno na agricultura, jogar veneno de avião. Aqui no Piauí, tem uma parte de cerrado, que é o tal do Matopiba. Na região do Matopiba, eles jogam o veneno de avião, mas os donos desse envenenamento não moram lá. Eles moram longe. Então, isso é uma pandemia, isso mata mais do que o coronavírus. Muito mais, porque além de matar as pessoas, mata os pássaros, mata os peixes e mata os peixes. Quem acabou o peixe no rio não foi caçador, não, ou pescador, não. Pescador não é doido. Pescador não acabou peixe, caçador não acabou caça. Você tem uma ideia que caçador não acabou caça? Tem vários pássaros que nem se vende, nem se come. Por exemplo, o anum preto, não sei se vocês já viram falar no anum. O anum é um pássaro muito interessante que vive de comer lagarta. Ninguém come anum, ninguém cria anum em cativeiro. E o anum está em extinção. Porque ele come lagarta, joga veneno na agricultura, eles comem lagarta, morre. Isso é uma pandemia. Então, são várias pandemias ao mesmo tempo. Então, quando você joga veneno na agricultura, agora, no período do plantio, que vem
a chuva forte de enxurrada, as trovoadas, arrasta aquele veneno para os rios e atinge os peixes na Piracema. Então, é dizer que, para nós, essa só é mais uma das pandemias. E essa pandemia que está chegando agora, o que foi que aconteceu? Ela desmoralizou a ciência sintética. A ciência sintética até hoje não sabe como curar a pandemia. Então, como ela não sabe como curar a pandemia, o que é que o nosso povo está começando a dizer? Olha, depois nós vamos nos curar rezando. Os povos indígenas estão usando a tinta do genipapo. Então, os povos estão começando a compreender que essa pandemia, que o coronavírus, é uma reação das outras vidas contra a vida humana. É uma maneira que as outras vidas encontraram para dizer para as vidas humanas, ó, dá um tempo aí, vocês baixam. Tanto é que as outras vidas não são atingidas em escala pelo coronavírus. Os outros animais, além dos humanos, não estão morrendo em escala, enquanto os humanos. Então, o nosso povo começou a achar que é isso, que é uma reação das outras vidas, e o nosso povo começou a achar que quem morrer, morreu, mas o nosso povo vai tentar viver. Assim, ao invés de antecipar a morte, de ficar isolado, que aí o isolado é o morto-vivo. Está isolado, está vivo, mas não pode fazer nada. Então é a mesma coisa que está morto. Então a minha mãe, por exemplo, tem 85 anos, outro dia ela disse, diga para minha neta que deixa meus bisnetos vir me visitar, porque eles não são grupo de risco. E eu prefiro morrer de coronavírus do que morrer de solidão. Eu já estou com 85 anos, então eu prefiro morrer, mas abraçar meus netos, minhas netas, e aí eles não vão morrer porque eles não são um grupo de risco, mas eu não quero é ficar isolada de viver com o meu povo. Tanto é que minha mãe, na casa dela, é cheia de gente, nunca parou de encher, a gente, na hora a gente, mamãe, mas está muito perto, aí está mesmo, meu filho, na hora que a gente sai, enche, menino, tal, a casa da minha mãe é cheia. E a maioria das comunidades quilombolas hoje já estão nesse nível. Aqui na nossa comunidade, dentro da comunidade, a galera usa máscara porque acha bonito, assim, só para desfilar mesmo, mas eu mesmo só uso quando vou para a roça. Então é isso. Assim, é uma questão complicada, mas como a ciência sintética não deu conta, ela está desmoralizada e o nosso povo está reeditando as nossas ciências orgânicas, as nossas ciências cosmológicas. Então, a nossa cosmologia está se fortalecendo nesse momento de pandemia, por incrível que pareça. Nossa, Nego Bispo, muito obrigado pela sua fala. Achei muito da hora essa questão de estar isolado e estar morto. Muito legal, embora eu ainda tenha um pouquinho de medo, né, em relação a isso, mas é um pensamento válido a se refletir. Agora a gente vai abrir a sessão de perguntas, né, para as pessoas que estão aqui, e a primeira pessoa aqui que vai falar, algo a te dizer, é a Pilar. Pilar, pode dar a palavra. Tudo bem, Pilar? Ô, Nego Bispo, então vou chamar o senhor de senhor, porque para mim é o que está saindo mais fluido aqui, viu? Maravilha. Então, o senhor falou a respeito da questão, né, do saber orgânico e do saber sintético, né? E a maioria aqui, né, provavelmente, né, é para a formação de professores, né? Então, professores de uma escola aos moldes da cultura ocidental, né? Então, eu queria saber como a gente lida com isso, sabe? Porque é a formação, né, que a gente está tendo, a gente, por exemplo, né, eu já dei aula em escola, que é até o trabalho, engraçado, quando você estava falando da questão dos quilombolas, eu pensei no trabalho meu TCC, que foi mais ou menos isso mesmo, né? Mas eu espero que não seja uma coisa tão dura assim, né? Mas que seja realmente um momento de diálogo constante, não seja algo só partindo como se eu fosse a detentora, né? Que na verdade não tem nada disso. Mas eu queria saber como a gente lida com essa questão, né? Porque estamos nos formando para sermos professores em escolas e que estarão presentes também alunos de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas, em algumas realidades até ribeirinhas, vamos pensar assim também. Então, eu queria saber do senhor como que a gente lida com isso, pensando na nossa formação, né? A maioria vai ser professor. Eu lembro que o senhor falou também numa live, né, que a gente deveria ser inspirador, né? Então, eu queria saber do senhor como que a gente lida com isso. Então, a primeira questão é sobre
a escola privada e a escola pública. A escola pública e a escola privada são muito parecidas. Para ser sincero, a escola pública, a escola privada, ela é mais consequente. Porque a escola privada, ela te vende um suposto saber. Então, como você comprou, você tem todo o direito de revender, você comprou. A escola pública, não. Na escola pública, você acessa esse saber sem comprar diretamente. Aí depois você vai vender. Aí complicou. Como é que você vai vender uma coisa que você não comprou? Olha, se for dentro de uma outra linguagem jurídica, isso é roubo. Como é que você vai vender? Como é que a sociedade paga para você estudar e depois você vai vender para a sociedade aquele produto que você recebeu sem pagar? A outra questão grave que nós temos é que eu conheço muita gente, inclusive pessoas progressistas de esquerda, que defendem a escola pública, dão aula nas escolas públicas, mas colocam os filhos na escola particular. E eu conheço coisa pior ainda. Eu conheço pessoas que dão aula na escola pública e dão aula na escola particular. Aqui no nosso município tem isso. A escola particular aqui paga menos do que a pública. Eles faltam na pública, mas não faltam na particular. Aí, caramba. E isso gente de esquerda. Eu estou dizendo gente de esquerda porque, assim, o povo dito de direita fazer isso faz parte da trajetória deles. Mas o povo que critica essa trajetória também fazer isso? Bom, a outra questão é, o que nós precisamos ter são escolas próprias. E escolas próprias resolutiva. Escola que nos dê condição de nos envolver e não de nos desenvolver. E essas escolas não podem ser de pagamento, porque nas comunidades as mestras e os mestres não cobram para ensinar. O mestre que me ensinou a fazer a tarrafa não me cobrou dinheiro nenhum por isso, ele me cobrou compromisso. Ele tirou uma parcela, mas ele me cobrou uma outra coisa, que eu ensinasse as outras pessoas a fazer. Eu vou contar aqui uma historinha, viu, Pilar? Essa história eu contei ela na carta. Hoje eu escrevi uma carta, e só voltando para a antropologia, no final dessa carta eu disse assim: com o sentimento de quem está se preparando para a ancestralidade, eu já estou nesse estágio, eu compreendo que nós nascemos nos ventres das mães mulheres e aparecemos no colo da Mãe Terra. Nós nascemos no ventre da Mãe Terra para aparecermos na ancestralidade. Então, a nossa relação é essa. Então, eu não vou morrer. Se o coronavírus me atacar amanhã e eu for por alguma forma deixar de respirar, conforme fazia o Gleison aí no início, eu vou para onde? Eu vou para o ventre da terra. Eu vou ser plantado na terra. E eu vou nascer para a ancestralidade. Então, é nisso que minha mãe se segura. Minha mãe compreende isso, olha. Eu tenho um ciclo por aqui. Então, voltando para a questão da... Então, a escola própria é para nos ensinar a viver no território. Quer no território físico, quer no território cosmológico. Mas é para nos ensinar de forma compartilhada. Ora, no começo aqui dessa conversa, eu fui interrompido pela minha neta, perguntando assim: vô, minha neta tem 8 anos, vô, eu posso ir prender as cabras lá no chiqueiro? Depois o senhor vai só conferir se eu fechei a cancela direitinho. Eu posso ir botar ração para os porcos? Aí depois o senhor vai só conferir se eu guardei tudo direitinho. Caramba, isso me deixa numa alegria muito grande, porque minha neta tem 8 anos. A minha filha também é professora, né, da rede pública estadual. E aí, a minha neta não precisaria ter essa relação com a roça, mas ela escolheu ter essa relação. Isso é escola própria. Aí, e isso é escola
própria, compartilhada e confluenciada, porque a minha neta vai aprender as duas coisas. Vai aprender na roça e vai aprender na cidade. Ela vai escolher o que vai fazer. Da mesma forma, o meu neto é quem está cuidando da minha agenda. Meu neto está com 13 anos. É quem cuida da minha agenda, é quem está conversando com as pessoas e tal. E assim, e ele acompanha algumas lives, porque ele tem que saber como é que eu estou me comportando direitinho. E isso, para mim, é de uma grandeza muito grande. Isso é um compartilhamento. Mas nós não decidimos que ia ser assim. Foi a nossa trajetória que foi nos envolvendo. Então, a escola própria é a escola do envolvimento. E é para as pessoas aprenderem a viver onde elas nascem. Não é para aprender a viver na China. Ora, por que eu tenho que aprender a viver na China? Então é isso. Mas, por enquanto, como nós fomos atacados de forma brutal pelo expropriamento das academias, hoje nós precisamos de confluir com esse saber. Então, é importante que você esteja se formando ou formada na academia, é importante que você volte agora para a comunidade para dizer assim, olha, eu levei um pouco do que a gente tinha para lá, mas eu trouxe um pouco de lá para cá. E aí, não ensinar na comunidade, mas compartilhar com a comunidade a partir daquilo que a comunidade queira aprender. O grande problema das escolas sintéticas é que elas não perguntam o que a gente quer aprender. Elas nos dizem o que a gente tem que aprender. Elas nos contam a história de Pedro Álvares Cabral, mas elas não nos contam a história do nosso bisavô, do nosso tetravô. Por que ela não nos conta? Ou não nos pergunta? Então, é um pouco isso. É dizer que a gente precisa, principalmente vocês que estão na academia, começar a pensar e atuar do segmentado para o integrado. Da comunidade para a fronteira da comunidade. E se a comunidade vai atravessar a fronteira ou não, essa é uma questão da comunidade. Sabendo-se que todas e todos os nós que atravessaram a fronteira dificilmente voltaram. Porque aí a fronteira foi transformada no limite. Quando você atravessa a fronteira, ela deixa de ser fronteira e passa a ser limite. Então, é importante que vocês da área da educação, que a gente pode chamar... É bom a gente chamar da área do adestramento. Vamos chamar de adestramento, que é para doer na gente, sabe? E a gente ir, sabe, se mexendo. Então, é importante que vocês da área do adestramento compreendam que existe uma fronteira entre o adestrar e o preparar. E aí é nessa fronteira que a gente vai fazer esse compartilhamento. Obrigada, viu? Bom. Márcio? Boa tarde, Nego Bispo. Sou Márcio, sou professor aqui adestrador da licenciatura em Educação do Campo, e um pouco acho que o senhor já respondeu. Vou chamar de senhor porque, como mestre, né? Assim, eu sempre me refiro aos mestres como senhores, assim como me refiro ao meu pai também, um carpinteiro que também me ensinou a partir do ofício de diferentes saberes que eu trago hoje, né? Para o meu fazer. E a minha pergunta era nesse sentido, acho que já foi um pouco respondida, mas é possível transformar a universidade sintética numa universidade orgânica, popular? Quais, né, por esse seu caminho, nessa relação com a universidade, quais são esses limites e fronteiras que a gente precisa atravessar para que ela se torne orgânica? Olha, a questão não é nem se é possível ou não, é se é necessário ou não. Não é necessário. O que nós precisamos é construir escolas próprias e compartilhar com as escolas públicas. Estão me ouvindo? Porque as escolas públicas, elas nos expropriaram, elas têm um grande acúmulo que tiraram de nós. E vocês, que são parte de nós, que estão lá por dentro, eu vou tentar resumir numa pergunta que me foi feita no Museu Nacional. Eu tive, no Museu Nacional, convidado pelo coletivo da pós-graduação em antropologia, né? É bom dizer
só para poder ir quebrando, sabe? Esses limites, transformando eles em fronteira. É bom dizer que o nosso livro, hoje, o Colonização, Quilombo, Modos e Significações, está na ementa de antropologia, de teorias antropológicas 2 no Museu Nacional. Eu estou dizendo isso porque, quando eu estive no Museu Nacional, uma pessoa de lá, desavisada, não teve coragem ou disposição de me encarar no debate, aí depois que eu saí, disse, não, isso é só um falante exótico. E aí agora, se os filhos e as filhas dele quiser fazer antropologia no Museu Nacional, vai ter que ler o livro do falante exótico, né? Isso eu acho muito bacana. Mas é dizer que não é necessário a gente transformar essa academia sintética em orgânica. O que é necessário é a gente extrair dela o que a gente der conta de extrair para formar as nossas escolas orgânicas. E as nossas escolas orgânicas ficarem confluenciando com elas. Nós somos polis, nós não precisamos trabalhar nessa questão da hegemonia, do mono, do certo ou do errado. Nós temos que lidar sempre com o certo e o errado, o bonito e o feio, enfim. Agora, é importante que vocês que estejam dentro dessa universidade sempre diga para outra galera, dizer assim, olha, isso aqui não é um limite, isso aqui é uma fronteira. Nós estamos aqui, mas nós estamos também acolá. Nós estamos com um pé aqui e um pé no nosso território. Nós não atravessamos o limite. Mas é isso, não precisa destruir. Aí o pessoal do Museu Nacional me perguntou, bispo, qual é o nosso papel aqui dentro do Museu Nacional? Qual foi a minha fala? O Museu Nacional, na minha compreensão, é uma chocadeira dos ovos coloniais. Qual é a função de vocês? Fazer esses ovos gorar. Não deixar nascer. Desinfectar essa chocadeira e reabastecer ele com ovos fecundados por seres humanos. Por pessoas orgânicas, por ovos orgânicos. Então, um pouco isso. Então, o que a gente precisa é fazer esse jogo. Pegar sempre um pouco... Assim, é preciso que existam algumas pessoas fora que não entrem nessa academia de forma institucional, que entrem de forma orgânica, e vocês que entrem de forma mais sintética e a gente faça uma confluência. Vocês lá dentro passando as informações para nós e nós aqui fora avisando para vocês o que está precisando. E aí a gente vai fazendo esse movimento, porque é assim que eles fazem. Se você for olhar, todas as igrejas não venham com essa conversa de ser só os evangélicos, não. Porque tem a galera da esquerda, porque também é cristã, na verdade, essa esquerda é muito eurocristã para o meu gosto. Então tem a galera da esquerda que diz, não, os problemas são os evangélicos. Não, o problema são os eurocristãos, monoteístas. Todas as igrejas, elas têm escolas próprias, bancos próprios, rádios, televisão, elas têm comunidades terapêuticas, universidades, hospitais, então eles têm um Estado paralelo. Mas mesmo assim eles não abrem mão do Estado expropriador. Então, eles estão dizendo para nós como é que faz. Então, eu tinha um mestre que dizia o seguinte, vamos transformar as armas dos inimigos em nossa defesa. Então, vamos transformar essas universidades em nossa defesa para não transformar as nossas escolas próprias em arma contra eles. Muito obrigado. Alessandra, por favor. Boa tarde de novo, pessoal. Bispo, que presente, viu? Sua presença maravilhosa. Eu estou aqui, encantada, super inquieta, né? Acho que você já deve estar até acostumado com essa reação, com esse sentimento, né? Muito bom te ouvir, assim, como que eu estou me movimentando aqui a partir da sua fala. Estou muito feliz e sou muito agradecida, viu? Pela sua generosidade de conversar com a gente, de partilhar os seus saberes aqui, de nos provocar tanto. Eu estou aqui pensando uma coisa, e uma questão que eu queria fazer desde o começo, que você vem falando da fronteira em vários aspectos, né? Você começa com essa relação, né, o lugar que você vê que é a fronteira de vários, né, tipos de natureza aí diferente, depois você falou da fronteira de diversidade, depois você falou dessa fronteira de adestrar e preparar, agora dessa fronteira, né, que se torna limite. Eu queria, né, não sei se eu estou pedindo demais, mas não sei, me ajudar um pouco a entender mais o que você está chamando de fronteira. Essa é uma primeira questão.
E uma outra, só vou aproveitar aqui, né, você fala muito de nós, né? Vira e mexe aí na sua fala, você traz esse nós. E eu estou pensando muito nessa identidade quilombola, né? Que você falou que não tem essa lembrança da escravidão, né? Que não tem essa memória aí na comunidade de vocês, no lugar que vocês moram. Então, como que é construída essa identidade quilombola? O que é ser quilombola para vocês? O que é ser quilombola hoje? E qual que é a importância desses sujeitos no mundo hoje? Agradeço. Ótimo. Então, quando eu nasci, a gente nem sabia dessa palavra quilombola. Mas a gente... É engraçado, as denominações eram bem orgânicas, assim. Nós que nascemos, por isso que eu digo, nasci no Vale do Berlenga. Então, nós no Vale do Berlenga, nós éramos chamados de berlenguistas. Os que moravam no alto, a gente chamava de chapadeiro. Aí a gente ia fazendo essa denominação de acordo com o território físico e cosmológico. Daí, quando nós fomos para a escola, é que a gente foi ver essa história dos quilombos. E aí a gente foi entendendo o seguinte: por que a gente, nas comunidades, não usava essa palavra quilombola? Porque os quilombos, desde o início do colonialismo até a Constituição de 88, eram considerados organização criminosa. Então, eles eram considerados organização criminosa até a Lei Áurea, e as expressões culturais, os nossos modos de vida, foram considerados organização criminosa até a Constituição de 88. Então, quem é que ia dizer que era quilombola se ser quilombola era crime? Então, ninguém dizia. Na Constituição de 88 tem uma coisa engraçada, né? Que é os quilombos passaram a ser organização de direito. De repente, deixaram de ser organização criminosa para ser organização de direito. Então, se agora é organização de direito, aí eu vou dizer que sou quilombola, porque não é mais crime. A galera do PCC só vai dizer que é do PCC quando ela estiver numa correlação de poder favorável, conveniente. Se não for conveniente, eles não vão dizer que são do PCC. Então, a mesma coisa nós. Eu brinco com o pessoal e digo assim, olha, eu sou quilombola por cosmologia, sou quilombola por consequência e sou brasileiro por conveniência. Então, quando convém eu dizer que eu sou brasileiro, eu digo que sou, mas eu sou quilombola por consequência. Agora, brasileiro ou piauiense por conveniência. Bom, mas voltando para essa conversa. Então, lá, nós éramos isso, mas o importante é que nós éramos pessoas negras, nós éramos do batuque, nós sabíamos fazer as coisas, e nós tínhamos a roça de todo mundo. Olha só que coisa linda. A roça de todo mundo era uma roça enorme, toda compartilhada, que é essa roça que eu narro aí no livro. Então, no livro eu narro uma casa de farinha em movimento, enfarinhada, um engenho em Moais, e a roça de todo mundo, e uma pescaria. É onde eu consigo narrar os nossos modos de vida de uma forma, sem nominar. Eu estou dizendo que ali é uma casa de farinha, uma farinha, enfim. É isso. E aí, misturando isso aqui com a questão da fronteira. Quando a gente olha, você olhando na casa de farinha, você vê que eu não consigo narrar uma casa de farinha fora da circularidade. Eu não consigo narrar uma pescaria fora da circularidade. Tudo que eu vou narrar é na circularidade. E tudo que eu vou narrar é nós, é porque não foi eu que inventei essas coisas. Essas coisas foram me dizendo. Foi mãe Joana, foi tio Norberto, foi tio Toninho, foi tia Nonato, foi mãe Pedrina, foi mãe Francisca, foi mãe do Céu, que foi a parteira, né, que me ajudou a nascer. Então, quando eu estou dizendo nós, é porque é uma fala de trajetória. Não é uma fala que eu inventei. Eu apenas sou um narrador dessa fala. Eu sou vamos dizer assim, como é que diz numa linguagem mais de vocês? Eu sou um relator. Eu sou um relator desse saber. Por isso que eu digo nós, nosso, porque na verdade fomos nós mesmo. A gente fez junto, eu não fiz sozinho. E aí, como a gente vive em circularidade e pensa em circularidade, então na roda não tem limite. A roda só tem fronteira. Assim, na hora que eu entro na roda, tem uma fronteira de um lado e tem uma fronteira do outro. Mas isso nunca é limite, porque a fronteira ela se elastece, ela vai e volta, ela se movimenta, enfim. Aí, qual é a diferença de fronteira com limite? Eu vou fazer aqui uma fala que parece ser violenta. Ou talvez até seja violenta, mas é uma fala necessária. Vamos pegar o Lula, não o Luiz Inácio Lula da Silva, não o cidadão.
Mas o Lula, o personagem que nós criamos, porque eu ajudei também a compor o Lula, eu também fui do partido, eu também votei, eu também ocupei terra, enfim. Então, o Lula que nós criamos. Então, o Lula nasce em Pernambuco, no Nordeste, no semiárido, no lugar das secas. Aí há uma galera que diz que Lula foi para São Paulo fugindo das secas. Tudo bem. Então, se Lula foi para São Paulo fugindo das secas, minha mãe tem 85 anos e nunca foi. Então, se minha mãe não fugiu da seca e Lula fugiu da seca, logo minha mãe é mais forte do que ele. Bom, quando ele foi para São Paulo e nunca mais voltou, porque eu fui para o Rio e voltei. Eu ia e voltava, passei 5 anos indo e voltando e depois nunca mais fui. Então, Lula largou o Nordeste, atravessou o limite. Ele passou pela fronteira entre o Nordeste e o Sudeste, aí então ele atravessou, ele transformou e foi para o Sudeste e nunca mais voltou. Lá no Sudeste, no Nordeste, possivelmente ele fosse um lavrador, um carpinteiro, um pedreiro, qualquer coisa. Não, lá em São Paulo ele foi de ser torneiro mecânico. Então ele saiu de uma atividade possivelmente orgânica, cosmológica, mais voltada para a vida, para uma atividade mais voltada para o ter, para ser torneiro mecânico. De torneiro mecânico, ele passou para ser sindicalista. E ele nunca volta. Do Sudeste, ele não voltou para o Nordeste. De possivelmente lavrador, de torneiro mecânico, ele não voltou para lavrador. De sindicalista, ele não voltou para torneiro mecânico. De sindicalista, ele foi para a política partidária. E da política partidária, ele não voltou para sindicalista. E daí, ele foi para a presidência e nunca mais. Então, Lula nunca mais voltou. Ele foi sempre atravessando o limite, foi sempre atravessando. Atravessou tanto que chegou num ponto que, mesmo que ele queira voltar, não pode mais. Então, Lula transformou todas as fronteiras na vida dele em limite. E nunca mais voltou. Resultado. As pessoas, às vezes, dizem assim, bispo, Lula roubou, deixou de roubar. Isso não me interessa. Não me interessa se Lula é honesto ou desonesto, se roubou ou deixou de roubar. O que eu lamento, não é nem lamentar, assim, o que eu me questiono, o que me questiona, o que me incomoda, é porque que Lula nunca voltou. Assim, não interessa se a Norberto Odebrecht pagou as palestras de Lula. A minha questão é, por que Lula tinha que dar palestra para Norberto Odebrecht? Se Lula é torneiro mecânico e a Norberto Odebrecht trabalha com grandes obras da construção civil, na sua maioria, e ele nem pedreiro o que ele ia ensinar numa palestra da Norberto Odebrecht? Por favor. Bom, são essas questões que me chamam a atenção entre todos nós. Então, não estou aqui fazendo juízo de valor sobre Lula, até porque nós criamos esse Lula. Quando eu estou falando Lula, aí eu estou falando esse Lula que nós ajudamos a atravessar o limite. Então, e eu faço essa crítica para nós aprender. Imagina se eu não tivesse sempre ficado no território. Eu poderia estar hoje nessa situação. Porque Lula hoje está mais preso do que quando ele estava na cadeia. Quando Lula estava na cadeia, a mídia ia muito mais atrás dele do que hoje. Porque a galera disse, não, ele está do nosso lado do ponto de vista do território político, intelectual, do ponto de vista das pautas. Mas é isso. Então, quando eu fico falando do risco de atravessar a fronteira, é baseado numa frase que eu digo ela sempre que eu sou convidado para fazer uma parceria com o povo colonialista. Eu sempre digo, formiga que vai para a festa de Tamanduá dificilmente volta. Então, Lula é a formiga que foi para a festa de Tamanduá. Muito bem, agradecida, Bispo. Bom demais. Gente, só dar um aviso aqui antes de passar a fala agora para a Fernanda, que quer fazer uma pergunta. A gente vai encerrar as inscrições aqui no chat, devido ao tempo. E, Fernanda, vamos lá continuar nesse papo gostoso aí que estamos acontecendo. Tá bom, é muito prazer. Eu também sou uma adestradora de pessoas e muito obrigada, né, pela sua presença e por esse momento, né, de oportunidade, né, para mim, para nós adestradores aqui, né, estarmos aqui refletindo, né, sobre essa tarefa, né, que é uma tarefa difícil. E assim, o que eu ia perguntar
a Pilar e o Marcinho já perguntaram. Mas eu fiquei aqui pensando, e agora quando você trouxe essa fala do Lula, né, que foi e não voltou, né, então a minha pergunta, ela volta de novo, né, porque, para mim, é um conflito muito grande, é uma contradição muito grande, esse processo, né, que a gente quer o direito de acessar o conhecimento sistematizado, né, que está dentro da universidade, esse conhecimento sintético, mas como fazer para a gente não suprimir, para a gente não negar, para a gente não detonar mesmo com esse conhecimento orgânico, né? Eu tenho muita dificuldade com isso, assim, né? Como que a gente pega as pessoas que têm os seus conhecimentos orgânicos, seus conhecimentos construídos, traz para dentro do ambiente e chega aqui e não suprime isso, porque no final das contas, por mais que eu queira partilhar, eu posso partilhar dentro da minha sala de aula, mas na maioria dos espaços não vai estar partilhando, vai estar, e mesmo que eu partilhe, no final das contas, é o meu que sobressai sobre o outro, né? Então, eu acho isso uma coisa muito conflitante, e eu compreendo o que você fala, né? Que a pessoa tem que vir aqui aprender, entre aspas, expropriar aquilo que também já fizeram com ela e levar para ressignificar. Mas essa volta, ela não acontece muitas das vezes, que sai, não volta, né? A própria universidade inspira a não voltar, né? Os próprios conhecimentos que adquire aqui inspiram a não voltar. Então, por exemplo, a gente trabalha no curso de educação do campo, que recebe, na sua maioria, populações tradicionais, né? E eu vivo esse conflito diariamente, né? Assim, e mesmo a gente trabalhando na alternância, né? Tentando manter o estudante vinculado ao campo, estudando, olhando para o campo, a partir da sua realidade. Eu não acredito, muitos não voltam, né? Não voltam, né? Esse saber, ele não volta, né? Como não suprimir? Esse é meu drama, sabe? É meu drama. Como que a gente faz aqui dentro, né, para dar conta disso, né? Aí eu queria ouvir você. Ótimo. Então, a primeira questão é que todas as pessoas que chegarem na universidade não recuem, citem a sua geração avó, por mais que essas universidades não gostem, porque elas não gostam, citem a geração avó. Mas não só citem, vão atrás das suas avós, vão atrás dos seus avós, porque esse saber orgânico está com a geração avó. E nós ainda temos muita gente importante na geração avó. Então, sempre que eu ouço essa pergunta, o que eu recomendo? Procure a sua geração avó. Se você não tiver uma avó biológica, peça emprestada a avó do outro, compartilhe a avó do outro, mas procure a geração avó. Porque é isso. Porque eu sempre digo que a vida é começo, meio e começo. Se é começo, meio e começo, quem é começo? A geração avó. Quem é meio? A geração mãe. Quem é começo de novo? A geração neta. Então, é muito importante. Essa relação que eu estou tendo com a minha neta hoje. Então, é começo e começo. Porque, por incrível que pareça, a minha mãe é que é o meio. O meio entre eu e a minha avó. E a minha filha é o meio entre eu e a minha neta. Então, é importante conversar com a geração avó sempre para poder ter essa fortaleza, para ter essa ancestralidade que só nós, povos quilombolas e de cosmologia politeísta, temos. Porque o povo de cosmologia monoteísta, eles são o povo do ter. E o povo do ter não tem ancestralidade, eles têm hereditariedade. O eurocristão sempre ele fala a fábrica do meu avô, a terra do meu avô, a fazenda do meu avô. Ele não diz o meu avô, ele não vai com uma relação direta, ele tem que ter a intermediação do ter. Eu digo assim, mãe Joana, é papo reto, eu não digo a roça de mãe Joana, eu digo assim, mãe Joana. Eu digo, meu bisavô, Manuel Márcio, tio Norberto, minha mestre, meu mestre. Então, nós temos ancestralidade e eles têm hereditariedade. Por que eles não têm ancestralidade? Porque na cosmologia eurocristã, monoteísta, não tem geração avó. Por que não tem? Porque o Deus cristão, o Deus da Bíblia, ele tem um filho que é Jesus, mas Jesus não tem filho, então ele logo não é avô.
Então, se ele não é avô, como é a estrutura deles? É Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é começo, meio e fim. Espírito Santo já é o fim. No nosso caso, não. No nosso caso, é vó, mãe e filha. Então, começo, meio e começo. Então, nós temos ancestralidade e eles têm hereditariedade. Eles se complementam no ter. Essa é uma questão. Então, para nós estar fortalecido, nós precisamos ter essa relação cosmológica. Quem nos sustenta em qualquer lugar, por onde for, é a cosmologia. O nosso território ele não é apenas físico, ele é cosmológico. Eu sou quilombola em qualquer lugar que eu estiver. E o meu quilombo é o meu corpo. Para onde eu for, o meu corpo vai com toda a carga cosmológica, com toda a energia. Então, é isso. Agora, é importante que a gente esteja sempre questionando. Sempre perguntando. São as perguntas que nos ensinam. É bom perguntar, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sempre me perguntei, eu fui do partido, eu fui do sindicato, mas eu saí do sindicato quando eu me perguntei, por que eu estou no sindicato se o sindicato não reconhece quilombola como um povo importante? Eles dizem que dentro da luta de classe se resolve tudo. Aí eu falei, opa, então, por que eu estava no partido se o partido não reconheceu o quilombola como um povo importante? Tinha que levar. Aí eu fui me perguntando e fui me afastando. Mas, assim, é isso, é dizer que as universidades hoje são importantes, porque elas nos roubaram, nós temos que pegar de volta o que elas tiraram da gente. Vocês que estão aí dentro, têm que nos ajudar, pelo menos dizer onde é que está, dizer, ei, isso está onde? Tudo bem, fica na sua, dá aula aí, que eu vou passar aqui por trás de ti, vou lá e levo e depois tal. E é isso. É transformar o que a gente puder daí de dentro em defesa. É tipo assim, no encontro de saberes, leva o Nego Bispo, mas paga igual a UNB me paga, igual a FMG me paga, em pé de igualdade com os professores doutor. Porque quando eu voltar com aquele dinheirinho, tem uma galera aqui da comunidade que vai dizer, ei, Nego Bispo, teve um cachê? Você teve, depois paga uma cachaça para nós. Aí nós vamos pagar aqui uma cachaça e vamos compartilhar, vamos até rir de vocês um pouco. Só eu disse isso, essa é uma besteira, eles acharam bonito, bateram palma, é só besteira e tal. E aí a gente vai rir de vocês, né, com o dinheirinho que a gente conseguiu desse instrumento. É um pouco nesse sentido. Fernanda, tudo Oi? contemplada? Estou contemplado, muito obrigado. Entendi. Bom, gente, é isso. Nego Bispo, muito obrigado novamente pela sua fala. A gente está maravilhado com Ô, esse assunto. Guilherme, desculpa te atropelar aqui. O Gley está inscrito. Não sei como é que operacionaliza isso aí. Perdão, gente, é porque em off ele desistiu da fala dele. Eu posso só pegar uma água aqui rapidinho? Fica bom. É rápido. Mas se ele quiser falar, se ele mudar de ideia. Desculpa o atropelo aí, que o off aqui não sabia, não. É. Tranquilo. Cheguei. Vamos lá. E hoje tá bravo, A gente queria te agradecer imensamente pela sua presença, pelas suas falas, pelo seu conhecimento. E a gente está com um pouquinho de vontade de ouvir uma declamação sua, um poema, para terminar esse dia, essa sua experiência grandiosa aqui. Ver se é possível você fazer isso por nós, para todos. Vocês têm preferência por algum? Ou... A que mais te emocionar, a que está te chamando no momento, como você disse. A que está me chamando no momento é a que eu declamei na abertura do Festival de Inverno da UFMG. Porque depois eu já editei, já reeditei, mas mesmo assim tá vibrando muito em mim, que é o seguinte. Até porque tem a ver com adestramento. Tem muito a ver. É o seguinte. Quando nós falamos tagarelando, quando nós escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinando,
Quando nós dançamos descompassado, quando nós pintamos borrando e quando nós desenhamos enviesado, não é porque nós estamos errando, é porque não fomos colonizados. Vivas! Vivas, Bispo. Gratidão. Muito bom. Muito bom, muito obrigado, Nego Bispo, pela partilha. Gratidão pelo compartilhamento. Gratidão, Nego Bispo. Obrigado, foi maravilhoso. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Gratidão, Bispo. Coração repleto por aqui. Tudo bem. Gente, acho que é isso, né? Vamos nos despedindo. Um bom fim de semana a todos. Eu posso dizer para vocês À vontade. que no livro que está disponível em PDF, certo? É só colocar o título Colonização Quilombos, Modos e Significações, e isso porque eu tenho dito que os saberes não podem ser mercadoria. No dia que os saberes deixarem de ser mercadoria, a vida terá outro sentido, outro rumo. Então, o nosso livro está disponível em PDF, porque ele é um livro ancestral, e aí qualquer pessoa pode acessar e compartilhar. E no nosso livro tem a roça de todo mundo. E nós estamos agora lidando com o livro numa outra linguagem, que é a roça de todo mundo. A roça de todo mundo é o livro numa outra linguagem. E aí, para apresentar esse livro numa outra linguagem, vocês estão sendo convidadas e convidados para a Lua Cheia de 2021, que vai ser um grande encontro, que nós estamos chamando de encontro de defesas, ou confluência de defesa, na roça do Quilombo, aqui no Sacurtum, ou seja, na nossa roça, onde a gente vai passar um final de semana de lua cheia, no mês de julho, aqui está fresquinho, tem uma brisa, tem um caldeirão cheio d'água para a gente nadar, fazer comidas orgânicas e compartilhar defesas, compartilhar modos. É isso. Gratidão, Bispo. Gratidão. Muito obrigada pelo convite. Esperamos estar aí juntos com vocês, seguimos dialogando. Seguimos dialogando. Bom, gente, até mais. Até mais. Então, vou agora encontrar minha neta. Tchauzinho. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Até Até mais.